Olá a todos, meu nome é Michele Cristina Norberto Martins e eu sou psicóloga educacional no Colégio Positivo Internacional e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que está cada dia mais presente em todas as famílias, né, do mundo inteiro, que é sobre a perda e o luto. Em decorrência da pandemia, muitos de nós estamos passando pelo processo do luto ou a perda de um familiar, conhecido ou ente querido, e todos nós sabemos o quanto é difícil passar por esse momento, portanto, falar sobre esse assunto se faz cada vez mais necessário. Para começar, é importante eu explicar que o luto não se refere apenas ao sentimento de tristeza e de saudade, mas ele é o processo através do qual as pessoas aprendem a conviver com a ausência e assimilam essa nova realidade. Nesse sentido, o luto ele não se refere apenas à morte em si, mas dessa forma as crianças e adolescentes também vivenciam as mortes simbólicas no seu dia a dia, por exemplo, ao quebrar um brinquedo, ou romper a amizade com um amigo favorito, mudar de casa, ou diante da separação dos pais, entre tantas outras experiências que eles têm no seu dia a dia. Em relação à morte em si, não apenas a morte, né, ou a perda de um familiar pode desencadear o processo do luto. As mortes de parentes mais distantes, de um professor, de um amigo, ou mesmo de um animal de estimação, pode igualmente originar um processo de luto, que também precisa ser vivenciado, reconhecido e respeitado. Atualmente, muitas crianças e adolescentes estão passando pelo processo de luto ou da perda de algo ou de alguém. E nós precisamos pensar e as discussões sobre o luto e vamos precisar que acontecer, né, com as crianças isso mais cedo do que nós esperávamos. As crianças possuem formas de simbolizar e elaborar suas perdas, mas nós, adultos, escola e responsáveis, precisamos possibilitar um espaço acolhedor e de expressão. Isso é fundamental. A compreensão da morte varia de acordo com o período de desenvolvimento cognitivo em que a criança ou o adolescente se encontra. Por isso, considerar esse aspecto pode auxiliar nas estratégias que poderão ser utilizadas para ajudá-las a passar por este momento. A linguagem utilizada com uma criança, né, para passar por esse momento, não vai ser a mesma utilizada com um adolescente, por exemplo, porque o adolescente ele já tem mais recursos para entender e perceber o que está acontecendo. Porém, com ambos é muito importante o cuidado com as informações que serão transmitidas, né? Vou dar um exemplo. Quando uma criança pequena perde um ente querido, é muito importante que as pessoas próximas não mintam jamais para essa criança. E é importante que eles alinhem as informações e os termos que irão utilizar com elas, para que a criança não tenha uma sensação diferente a cada vez que ouvir novamente a informação do que aconteceu, e que ela não ou que ela vai reviver essa situação. Além disso, é muito importante que não utilizem situações reversíveis para justificar, né, a morte, como, por exemplo, ele foi viajar ou ele está descansando. Quando a criança escuta um termo como ele foi viajar, ela vai pensar, bom, se ele está viajando, um dia ele vai retornar. Se ele está descansando, ele pode deixar de descansar. E a morte não é reversível, a morte é irreversível. Então, ao utilizar esses termos, nós estamos mentindo para a criança. Então, é importante não utilizar esse tipo de termo. Com o adolescente, também é fundamental o cuidado em como dar a notícia, né? Então, pensar em qual contexto que ele está naquele momento. É perceber que ele não é porque ele é maior que ele não irá se entristecer ou sofrer da mesma forma. Com ele também é preciso o mesmo acolhimento e o mesmo suporte. É importante que os adultos compreendam que a criança e o adolescente estão vivendo o luto, mesmo que eles não demonstrem tristeza, sofrimento, choro, ou que eles não verbalizem com todas as palavras sobre algo relacionado a isso, né? Então, evitem frases do tipo, nossa, nem parece que ele está sofrendo, nossa, ele não fala sobre isso, ele nem chorou. Não cabe ao adulto, né? Não cabe a nós julgar o sofrimento do outro, a tristeza do outro. Nós não podemos minimizar a tristeza do outro. A criança e o adolescente, ele vai vivenciar o luto
da forma dele. Nesse sentido, nós precisamos estar atentos para acolher o sofrimento quando eles precisarem. Para as crianças, uma estratégia lúdica para lidar com o luto é a construção de uma caixa de lembranças, né? Uma caixa de recordações. Então, o adulto pode providenciar uma caixa e a criança vai decorar do jeito dela. Então, a criança precisa ainda muito do concreto, do tangível, né, para se expressar. Então, essa construção ali é muito bacana. Então, ali dentro dessa caixa, a criança vai colocar os desenhos, objetos, fotos que lembram essa pessoa que faleceu. Fique a critério dela, né? Então, como eu disse, pode até ela decorar essa caixa e ali dentro ela vai colocar. E ela vai expressar da forma que ela quiser ali tudo o que ela está sentindo. Além disso, com essa dinâmica, né, da caixa, é possível conversar com a criança sobre aquele ente querido, né, e assim, e mostrar para a criança que na vida, né, na nossa vida, cada pessoa tem um lugar especial. Porque algumas crianças pequenas podem se sentir culpadas em amar uma nova pessoa, como se ela estivesse traindo ou substituindo aquela pessoa que se foi. Então, com a caixa de recordações, é possível trabalhar que todos têm um espaço importante em nossas vidas e que nós não precisamos fazer substituições, né? Então, que a gente só vai ampliando e colocando pessoas novas na nossa vida. Com os adolescentes, né, é importante, é fundamental, na verdade, que haja o diálogo e esse espaço de escuta e um espaço que eles se sintam à vontade para falar. Então, as conversas sobre as recordações, marcas e ensinamentos deixados podem ser um pouquinho mais elaboradas. Então, é possível desenvolver o entendimento de que as coisas possuem significados gerais e significados pessoais. E a partir dessas experiências e situações que vivenciamos, né, que as coisas têm significados gerais e pessoais a partir dessas situações, né? Então, por exemplo, que uma caneta, ela pode ser vista como uma simples caneta. Então, né, essa caneta, se eu perguntar para qualquer pessoa, é uma simples caneta, mas que para mim ela pode ter um significado muito especial. Então, por exemplo, ela foi me dada pelo meu avô, que era uma pessoa especial para mim, e quando ele me deu, ele falou que era para eu escrever poemas com ela, que era algo que nós dois gostávamos, né? Então, que a partir do elo que se cria, do vínculo que se cria, as coisas tornam-se especiais e únicas, né? Então, assim, com base nisso, a gente constrói recordações e lembranças dos entes e nesses diálogos elas podem ser vivenciadas e o luto desenvolvido com o adolescente. E então, nesses momentos, né, em todo esse processo, qual é o papel dos responsáveis dentro de todo esse contexto? Né, que na verdade todos nós estamos vivendo, todos nós estamos passando. É proporcionar esses momentos de diálogo, é o acolhimento, e é saber que muitas vezes será difícil acolher a dor da criança e do adolescente, sendo que também é difícil lidar com a sua própria dor. E é saber que está tudo bem, né? Aqui eu quero deixar claro, você, pai, responsável, adulto, você também pode e você também precisa ter um espaço para vivenciar o seu luto também. Mas é importante que você esteja atento, sensível, né, para que você possa acolher essa criança, possa acolher esse adolescente que precisa tanto de você neste momento. É algo que é comum, né, nós psicólogos escutarmos ou sermos questionados de quanto tempo dura um luto, né? Então a gente sempre escuta essa pergunta: quanto tempo dura um luto? E não há uma resposta para essa questão. Algumas pessoas vão vivenciar o luto intensamente logo depois da perda. Outras pessoas, né, crianças e adolescentes, vão vivenciar muito tempo depois, né? Ou através do luto simbólico, como eu falei lá no início. Então, assim, é muito relativo, né? Cada um de nós tem o seu tempo e a sua forma de vivenciar o luto.
mas o que nós sabemos é que o ciclo dos 12 primeiros meses, ou seja, o primeiro ano após a perda, serão os mais significativos, pois serão as primeiras datas comemorativas com a ausência do ente querido, né? E é também nesse primeiro ano que a família vai se reorganizar, vai reorganizar essa sua rotina sem a pessoa amada, né? Então, é um momento ali que tem que se estar atento, mas que a gente sabe que essa família vai se reorganizar. Entretanto, se mesmo durante esse período o sofrimento da criança, do adolescente ou dos responsáveis for intenso, estiver causando um prejuízo social, familiar, né? Então, assim, é importante perceber e aceitar que, se for necessário, procurar ajuda, né, para passar por esse momento com mais tranquilidade, né? É preciso entender que lidar com a dor pode ser um processo muito difícil e realmente é. Então, assim, a gente precisa se dar ao direito, né, de vivenciar essa tristeza pela perda daquela pessoa e se dar esse direito só vai ser possível, né, quando a gente se permitir auxiliar essa criança, esse adolescente, quando o adulto também tiver condições de se perceber nesse contexto, se permitir também vivenciar essa tristeza. E caso esse adulto, caso esse responsável se perceba também precisando desse auxílio, é sempre válido procurar por um profissional especializado quando necessário, tá? Então é sempre importante esse alerta. Para finalizar, né, para não me estender muito mais, vale ressaltar, né, como já falei lá no início, todos nós estamos vivendo um momento no qual as cerimônias, as solenidades de despedida nos falecimentos estão diferentes, por muitas vezes até abreviadas. Nos casos dos velórios, sepultamentos, eles não são mais acompanhados por todos os familiares. Então, assim, se faz muito necessário neste momento que cada um de nós tenha um tempo de pensar, simbolizar e encontrar estratégias para vivenciar os nossos lutos e as nossas perdas. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado um pouquinho cada um de vocês e que tenha contribuído aí na vida de vocês. Ok? Um abraço a todos, mesmo que à distância, e até a próxima. Tchau, tchau.